dando início a uma nova história. A Casa 32, volume 1, escrito por Catherine Marcelli. Normândia é uma província do noroeste da França, que na década de 40 estava sob o regime nazista de Adolf Hitler, assim como toda a França. Dentre os seus moradores vivia Marcel, um rapaz jovem com seus 20 e poucos anos, morava com seu pai, com a sua mãe e com seu irmão mais novo de 10 anos, em Ornans, região da Baixa Normândia. Sua mãe, René, era católica, assim como a maioria dos moradores da redondeza. E assim, junto com Jacques, criou seus filhos Marcel e Alain na fé em que ela costumava seguir. Todos os domingos, a família ia à abadia de Compagnie Française pela manhã. Assim que despertava, René preparava o de jejum da família com um café que exalava o seu aroma por toda a vizinhança. Era o cheirinho das manhãs de Ornans. Naquela manhã de junho de 1944, Jacques voltava da loja de pães apressado. Queria contar à sua esposa a boa nova que acabara de ouvir. René, sente-se aqui. Deixe-me contar o que eu ouvi. René largou o bolo que começara a fatiar e, algo contrariada, sentou-se ao lado de seu marido como ele lhe havia solicitado. O que é isso, homem? Por que tanta agonia? O que ouviu? Jacques buscou o ar como se quisesse tempo para se expressar da maneira mais clara possível. As ruas estão lotadas de tropas alemãs. Parece que estão esperando um ataque a qualquer momento. Você viu com seus olhos ou ouviu dizer? Por Deus, mulher, as tropas eu vi com os meus próprios olhos. E é claro que os comentários estão por todos os lados. Aqui não é mais seguro. René passou a mão pelo cabelo, ajeitando os fios em desalinho, demonstrando preocupação com as notícias recebidas. E o que faremos, Jacques? Ainda não sei. Eu pensei que talvez pudéssemos ficar uns tempos com o meu tio em Bernay. É só o que eu consigo pensar. Não temos notícias deles há tanto tempo. Será que ainda é vivo? Sim, é vivo. Há uns 15 dias eu estive com o Andrés, quando fui ao barbeiro. Ele vai para aquelas bandas de vez em quando e disse que ouviu sobre o titio. Ainda vive só no casarão. Andrés não é de confiança, sabe disso. Ele foi vê-lo pessoalmente? Sabe como o tio Orlan é difícil, René. Andrés não quer mais se envolver. Ele apenas procurou saber notícias pela vizinhança. Pensativa, René fitou o sol pela janela que começava a ficar mais forte. Não sei, Jacques. Talvez seja melhor que esperemos para ver o que acontece. Jacques encontrou o olhar preocupado da esposa e tentou dar alguma leveza ao momento. Bom, tomaremos o nosso café primeiro e pensamos depois. Estou faminto. Marcel, ainda não se levantou? E Alain? Já vão descer. Vá se lavar. Vou servir o café. Aquela manhã de domingo já não era mais a mesma das outras manhãs. René colocou a mesa com esmero de sempre, mas os seus pensamentos estavam longe. Deveria seguir a intuição de Jacques? Sentou-se e decidiu esperar pela missa, para que somente depois tomasse a decisão acertada. Quem sabe conseguiria conversar com o padre Gael e assim poder ter seu coração um pouco mais aliviado para tomar a decisão correta. Aparentemente, o café da manhã da família Bournier seguiu como em todas as ocasiões em que todos estavam juntos. Marcel, por ser o mais velho, cuidava de Alain com total carinho e dedicação. Era uma relação que muitas vezes transcendia os laços fraternos, fazendo com que o seu cuidado fosse de um pai, embora Alain tivesse um. Jacques já não tinha mais forças para acompanhar o crescimento do filho, que nasceu de uma gravidez inesperada aos 42 anos de René. O velho chefe de família já havia se aposentado e ajudava René nas questões simples da casa, como fazer compras ou ajudar a cuidar do jardim.
Seus 65 anos já lhe pesava para o título de pai adquirido há 10 anos. Alain sentia amor por Jacques, mas Marcel era verdadeiramente a sua referência paterna. Após o de jejum, seguiram para a abadia juntos, e Alain não pôde deixar de notar uma movimentação atípica por onde passava. Marcel, veja quantos homens armados! Marcel tentou dar algum contraste de descontração ao cenário, mas olhou para o seu pai como quem pressentisse algo no ar. Sim, talvez tenha vindo atrás de você. Te disse para tomar banho todos os dias, não disse? Alain sorriu com desdém. Ah, sim, acredito. Deve estar atrás de você, isso sim. Marcel sorriu para o irmão sem tirar os olhos dos homens que andavam de um lado ao outro em todas as pequenas ruas por onde passavam. De repente, Marcel ouviu alguém chamar seu nome. Marcel! Marcel, espere! A família se voltou para trás e então perceberam que era o amigo de Marcel, Jean, que era do exército francês, se aproximava a passos largos. Jean conseguiu alcançar o amigo e, ofegante, cumprimentou a todos. Bom dia, senhor Jacques. Senhora René? Jean mexeu no cabelo de Alain e apertou a mão de Marcel. Desculpe o mau jeito, é que eu vou sair com o meu pelotão. Eu tenho pressa. Marcel percebeu o tom sério na expressão do amigo de infância. O que está acontecendo, Jean? Vocês precisam sair daqui o quanto antes. Parece que os Estados Unidos e a Inglaterra mandarão tropas para cá. A coisa vai ficar feia. Jacques confirmou o que temia. Quando será isso? Não sabemos, mas pode ser a qualquer momento. Alain se intrometeu na conversa tensa. O que vai acontecer? Jean olhou para Marcel buscando a resposta para o menino assustado. O irmão rapidamente se antecipou na resposta. Nada que tenhamos que nos preocupar. Jean apertou a mão do amigo mais uma vez. Cuide-se, meu amigo. Leve sua família para longe do litoral. Marcel retribuiu a grave advertência com um abraço. Cuide-se também, meu amigo. Obrigado por nos avisar. Jean se despediu de todos e partiu para se juntar aos outros em um pequeno carro do exército. Marcel tentou manter o tom suave. Veja só, ainda bem que Jean nos parou. Esqueci a carteira com os meus documentos em casa. Temos que voltar. Jacques olhou para René. Sim, claro. Não é seguro um homem andar pelas ruas sem seus documentos, afinal. A família voltou para casa e assim que todos entraram, Marcel tratou de distrair o seu irmão, que, apesar do esforço de todos, já começava a notar a inegável tensão que rondava o povoado. Alain, vá até o meu quarto e procure a minha carteira e minhas coisas. Enquanto isso, eu vejo se a deixei por aqui. Alain atendeu ao irmão prontamente, deixando Marcel à vontade para conversar com seus pais. Precisamos sair daqui. Jacques respondeu em tom urgente. Falei com a sua mãe hoje cedo sobre isso. Iríamos conversar com você após a missa. Ouvi um murmurinho na rua, também falaram de um ataque, só não sabia de onde viria. Temos que pensar em algum lugar para ficar até que tudo passe. René se aproximou de Marcel na tentativa de manter o tom em voz baixa. Eu e seu pai estávamos pensando em ficar uns dias em Bernay com o tio Orlan. Marcel buscou em seus pensamentos a lembrança do tio do seu pai. Não o vemos há anos. No momento é a única solução que temos, meu filho, respondeu Jacques com um tom apreensivo. Marcel olhou para a mãe enquanto Alain descia as escadas. Marcel, não encontrei. Vamos assim mesmo? O homem da pipoca vai embora quando a missa começa e temos que pegá-lo lá. Convicto, Marcel respondeu ao seu pai. Vamos começar a arrumar as nossas coisas e partimos para Bernay amanhã antes do sol nascer. No coração de Marcel não havia outra solução que protegesse a sua família da fúria daquela guerra que já havia levado tantos dos seus amigos. Estava decidido. Aquela seria o último domingo da família Bernay em Ornans.
Jacques e René passaram todo o domingo se preparando para a mudança repentina. Marcel convenceu Alain que o tio Orlan não estava bem de saúde e precisaria de cuidados por viver só. A princípio, a notícia não foi bem recebida. Mudança de escola e novos amigos, um cenário pouco animador, mas como sempre, Marcel o convencia. Todos já estavam com as malas prontas e as providências tomadas, quando a madrugada caiu sobre o pequeno vilarejo vigiado. Marcel observava os seus pais e seu irmão descansando enquanto tentava imaginar o que encontraria em Bernay. Seria bem recebidos? Conseguiriam um emprego? Uma boa escola para Alain? Perdido em seus pensamentos, Marcel acabou adormecendo. O dia já começava a surgir naquela manhã de 6 de junho, quando Jacques despertou e percebeu que já deveriam estar a caminho. Acordou Marcel e começaram a levar o que haviam julgado necessário para o carro da família. O relógio ia dar 6:30 da manhã, quando se preparavam para fechar a casa e partir, quando começaram a ouvir bombas e tiros. Alain correu para abraçar o irmão, que rapidamente entrou com a sua família de volta para casa. Jacques abraçou a esposa. Tarde demais. Não vamos conseguir. René tentou disfarçar o medo, mas não conseguiu conter o pranto. Entre as cortinas, Marcel tentou observar a movimentação pela janela da sala. Começou. Temos que ir agora, porque com certeza ainda vai ficar muito pior. René se manifestou mantendo certo controle. Crê ser seguro sair daqui, meu filho? Marcel tem razão, mulher. Vamos agora, mais tarde não teremos chance. Marcel abraçou o irmão e respondeu com cautela. Vamos conseguir, mãe. Confie em mim. René deu um leve sorriso. Eu confio, meu filho. Marcel abraçou Alain e correu para o carro com seus pais. Rapidamente tomaram as ruas mais distantes de onde a movimentação se fazia crescente e notou que a situação era bem mais grave do que poderia supor. Toda a tropa alemã estava nas ruas e mais carros chegavam com homens armados. Marcel desviava das pessoas e dos tiros que não sabia de onde vinham e para onde poderiam ir. O cenário era de terror. René escondeu o rosto de Alain em seu colo e protegendo do inevitável. O som das bombas e dos tiros era ensurdecedor. As pessoas gritavam pelas ruas buscando um lugar seguro. Crianças, homens e mulheres se tornavam reféns de uma guerra que mostrava sua face mais cruel. Marcel conseguiu se afastar e pegou a pequena estrada em direção ao seu novo destino. Alguns carros do exército passavam por eles, aumentando a tensão de René. Apesar do perigo iminente, a cada esquina por onde passavam, conseguiam chegar a Bernay a salvo. Assim que se deram conta de que o pior havia ficado para trás, Marcel parou em frente a uma pequena loja de chocolates que ainda estava fechada. Todos estão bem? Sim, meu filho, estamos bem, respondeu Jacques, ainda com as mãos trêmulas. E aí, rapaz, como está? Marcel se dirigiu ao irmão caçula, visivelmente abalado. Alain estava apavorado. Cresceu em clima constante de guerra, mas nunca havia presenciado aquela cena de horror. Estou bem, Marcel. Todos que ficaram vão morrer? Não vão conseguir. Marcel tentou acalmar o coração angustiado do seu irmão. Claro que vão conseguir. Eles sabem o que fazer. Ficarão em casa até que tudo passe. Não se preocupe. Quando voltarmos, você verá todos os seus amigos de novo. René deixou uma lágrima discreta cair. Conhecia Marcel o bastante para saber que o filho não acreditava no que dizia. Jacques percebeu a tristeza da mulher. Bem, chegamos até aqui. Agora vamos à busca da casa do titio. Ficaremos todos bem. Me ouviu, René? A esposa fechou os olhos e enxugou o rosto com discrição. Sim. Marcel entrou na rua indicada pelo velho papel que Jacques tinha guardado há anos. Pare, Marcel. É esta a rua. Veja, nada mudou por aqui. Parece uma rua tranquila. Poucas casas. Qual é o número, pai? Deixa-me ver.
Casa 32. Marcel tentava visualizar a numeração das casas, mas não teve sucesso. As casas são bem antigas. Se existem placas ou números, as plantas cobriram. Teremos que perguntar a alguém. E assim foi feito. Marcel avançou com o carro devagar e avistou uma senhora sentada à beira de um grande portão de uma casa simples. E Marcel questionou o que buscava. Com licença, senhora. Procuro a residência do Sr. Orlan, casa 32. Poderia me ajudar? Eu não vejo o número das casas. A senhora olhou com cuidado para todos no carro e voltou a olhar para Marcel. Quem são vocês? Marcel e Jacques se entreolharam e Marcel decidiu seguir em frente com a conversa. Orlan é o nosso tio. Pois estão há muito tempo sem vê-lo, por certo? Orlan faleceu tem uns 5 anos. Marcel não escondeu o desapontamento. Jacques tomou a palavra. Não fomos avisados. Marcel tentou manter algum equilíbrio e saiu do veículo, seguido por seu pai. Prazer, eu sou Marcel e este é o meu pai Jacques. A senhora retribuiu sem muito entusiasmo. Me chamo Gertrudes. Vivo aqui há 15 anos e não lembro de tê-los visto. A velha senhora estava certa. A última visita de Jacques a seu tio havia sido há mais de 15 anos e Marcel tinha a idade de Alain e René havia ficado em casa cuidando da irmã acamada. Sim, há muito não o via, mas sabíamos dele por meio de outros parentes. Estamos surpresos com a tal notícia. Como aconteceu? Jacques buscava na velha senhora alguma explicação para o ocorrido. Ele não saía de casa, vivia sozinho. Somente uma senhora vinha cuidar dele, fazer comida, lavar suas roupas, essas coisas. Um dia soubemos que andava doente e, por fim, ele faleceu. A casa ele deixou para ela. Por que não vão lá procurar saber mais? Por um momento, Marcel pensou em desistir, mas haviam ido longe demais para voltar. Até porque não podiam voltar. Onde fica a casa? Iremos lá. Gertrudes apontou para a última casa do lado oposto da rua. Era a casa mais antiga da rua. Marcel e Jacques agradeceram as informações e voltaram para o carro. Em poucos segundos, estavam diante da antiga casa de Orlan, a casa de número 32. As grades enferrujadas estavam cobertas de folhas e galhos secos. A casa tinha nítido aspecto de abandono. Árvores frondosas cobriam todo o imenso jardim e não permitiam a entrada da luz do sol. Folhas secas cobriam todo o chão. Que casa legal! Parece aquelas de filme de terror. Marcel sorriu com a inocência de Alain, naquele momento tão complicado para todos. A casa de fato tinha um aspecto sombrio e o pior, não tinham ideia do que encontrariam lá. Sem Orlan, as incertezas só aumentavam. Olharam-se e decidiram chamar pela dona do lugar. Marcel bateu palmas 3 ou 4 vezes quando percebeu que a porta da entrada da casa começou a se mover lentamente. De longe não conseguiam perceber com clareza, mas a silhueta de uma senhora começava a se fazer notar. Enquanto aguardavam, perceberam os detalhes do casarão. As portas e janelas estavam fechadas e a fachada necessitava de pintura urgente. Havia um pequeno lago do lado direito do jardim e uma velha pequena cabana ao lado dele. As lembranças que Jacques tinha daquela velha casa era bem diferente. Como pôde se deteriorar tanto? Uma leve nostalgia começou a tomar conta do seu ser. De repente, notaram a mulher se aproximando com mais nitidez. Era uma senhora que aparentava estar nos seus 50 anos de idade. Forte e robusta, os cabelos brancos se mesclavam com os poucos fios pretos que restavam. O coque era grosso e enrolava um cabelo longo e pouco viçoso. As roupas eram recatadas e carregava enrolado no pulso esquerdo um crucifixo de cor escura. A expressão era rude, de pouca conversa. Diante da figura pouco amigável da senhora,
Marcel buscou fôlego para iniciar um diálogo. Bom dia, senhora. Desculpe incomodá-la. A senhora interrompeu as futuras explanações de Marcel. O que querem? Diante do quadro que começava a se desenhar, Jacques achou melhor ir direto ao assunto e tomou a palavra. Eu sou sobrinho de Orlan. Viemos à sua procura e soubemos que ele faleceu. Se possível, gostaria de saber mais a respeito. A senhora mudou a feição embrutecida. Que entrem. Por fim, algum parente. A mulher tirou do cós da saia um molho de chaves, selecionou a maior delas e abriu o grande portão preto. Marcel agradeceu. Obrigado. Finalmente, a família Burnet estava na casa 32. Jacques lembrava-se bem do clima, sempre úmido de Burnet. O sol da manhã chegava sem força e quase sempre chovia. Aquele dia não foi diferente. As grandes árvores escureciam ainda mais o jardim amplo e mal cuidado, e tentaram olhar tudo o que podiam, enquanto a senhora se preparava para subir as escadas e abrir a porta da casa. Entrem, sentem onde quiserem. Jacques acomodou René e Alain em um sofá velho e espaçoso. Sentou-se em uma das 3 cadeiras que ficavam à frente. A senhora sentou-se em uma grande poltrona vinho, cuidadosamente colocada entre uma grande imagem da Virgem Maria e de 3 cadeiras delicadamente decoradas. A sala, como já era de se esperar, era grande e quase não tinha móveis. Os poucos que haviam eram antigos, porém em bom estado. As paredes eram escuras e limpas. Havia um grande quadro na parede com a pintura do retrato de Orlan. Marcel resolveu interromper o silêncio. Bem, permita que me apresente devidamente. Eu sou Marcel, e esses são os meus pais, Jacques e René, e o meu irmão Alain. A senhora, visivelmente mais relaxada, conseguiu observar com mais atenção a família do seu antigo patrão. Sou Claire. Notando a postura mais amistosa de Claire, Marcel seguiu com a explanação. Sei que deve achar estranho que, depois de anos, estejamos aqui. Assim, sem prévio aviso, viemos do litoral, a situação por lá está deveras complicada. A guerra chegou ao auge e temo pela segurança da minha família. Jacques entrou na conversa. Foi então que me lembrei do meu tio Orlan. Então, a ideia era ficarmos aqui até que as coisas voltassem ao normal em Orlan. Por mais que o meu tio tivesse um temperamento difícil, não me negaria este favor, mas diante do ocorrido, eu confesso que não sei o que pensar. Sim, senhora Claire, essa triste notícia nos pegou a todos de surpresa. Claire respirou fundo, como que buscando palavras para expor as suas ideias. Lamento pela situação de vocês. Por aqui as coisas ainda não chegaram a esse ponto, e ainda podemos ter a ilusão de que tudo ainda é como antes. Embora saibamos pelas notícias que chegam de toda a parte que não é bem assim. Bem, eu vou ser direta em relação à situação. Jacques olhou para René e voltou a olhar para a senhora, aguardando por fim o desfecho para aquela situação incômoda. Por favor, esperamos por isso, senhora Claire. Marcel deixou a senhora iniciar o seu discurso. Trabalhei para o Sr. Orlan durante alguns anos, uma década talvez. Cheguei aqui buscando emprego de porta em porta. O seu tio viu a minha proposta cair como uma luva, pois a moça que aqui estava já não cumpria sua obrigação como lhe era devido. Foi assim que eu comecei a cuidar da casa e do vosso tio também. A senhora morava aqui? No início, sim, mas depois de um tempo aluguei um quartinho aqui perto. Titio não queria que a senhora vivesse aqui? A casa é tão grande. Senhor Marcel, essa casa tem muitos problemas. Problemas? Que tipo de problemas? Claire olhou para Alain e, em seguida, cochichou no ouvido de Marcel. Creio que seja melhor que sua mãe vá com a criança conhecer o restante da casa. Marcel percebeu a gravidade da revelação a ser feita. Mamãe, vá com Alain conhecer a casa. Ele não deve estar se aguentando de curiosidade. Alain sorriu
e foi levado pela mão de René para longe da sala. E então, do que se trata, senhora Claire? A senhora iniciou seu relato a Marcel, observada por Jacques. Senhor Marcel, na primeira noite que eu dormi nessa casa, vi coisas que por muito tempo me fizeram duvidar de minha própria sanidade. Que tipo de coisas? Durante a noite essa casa tem vida própria, uma vida que desconhecemos de onde venha. Marcel sorriu, tentando entender a revelação inesperada. Desculpe, senhora Claire, poderia ser mais específica? Pessoas, senhor Marcel, pessoas vivem aqui que não pertencem a esse mundo. A senhora fala de almas de outro mundo ou coisas assim? Sim, senhor. Essas pessoas caminham, mexem nas coisas, sussurram em nossos ouvidos. Marcel olhou para o pai e voltou a sua atenção para a senhora. E o tio Orlan? Também os via? Sim, ele sabia e convivia com eles como se tudo fosse normal. Seu mundo não era mais o nosso, vivia com eles, não conosco, me entende? Acho que entendo. Então eu resolvi vir, fazer o meu trabalho e ir embora. Marcel escutou com atenção, sem interferir. Quando estava doente, o Sr. Orlan me pediu que cuidasse da casa quando ele se fosse, o que, por gratidão a ele, me comprometi a fazer. Mas agora que estão aqui, espero que possa transferir essa incumbência a vocês. O que quer dizer? Não pretende ficar? Aqui? Não, Sr. Marcel. Sou grata ao Sr. Orlan por tudo, mas não poderei cumprir o que prometi. Mas, senhora, já tem emprego? Como vai se sustentar e pagar o seu aluguel? Jacques perguntou interessado. Senhor, ele me deixou algumas economias, eu estou vivendo com elas e fazendo alguns trabalhos. Marcel olhou em volta da casa e voltou a falar com a mulher. Senhora Claire, deve ficar aqui conosco. Nada lhe fará mal. Reconsidere a sua decisão. Eu agradeço, senhor Marcel, mas eu rezei dia e noite por uma solução e vocês apareceram. Minhas preces foram ouvidas. Cuide bem desta casa. Era de grande apreço para ele. Claire se levantou, ajeitou seu vestido e caminhou em direção às escadas. Juntarei minhas coisas. Assim que Claire sumiu nas escadas, Jacques sentou-se ao lado de Marcel. O que foi isso, meu filho? Pobre mulher, não me parece bem. Não lhe parece bem? Está completamente louca. Não podemos deixá-la ir nesse estado. Marcel, do jeito que ela está, é perigoso que ela fique entre nós. Se foi capaz de criar uma história dessas, imagino que não seria capaz de fazer. Marcel recostou na velha cadeira. Parecia ser tão lúcida. Para você ver, eu conheci muitos doidos assim. Conversavam normalmente, mas na verdade eram malucos de pedra. Eu tenho experiência nisso. Não devemos confiar. René entrou na sala com Alain. Onde está a senhora Claire? Jacques se levantou e foi ao encontro da esposa. Você não vai acreditar, mulher, mas depois eu lhe conto com calma. O que achou da casa? É velha, mas está de pé, isso é o que importa. Mas eu estou preocupada, Jacques, do que se trata? E dirigiu-se a Marcel. Filho, vamos ficar ou não? Quando Marcel ensaiava iniciar as explicações, Claire desceu as escadas com duas malas nas mãos. René olhou para Marcel, bem mais confusa do que estava. Bem, senhor Marcel, como disse, eu volto para dar o meu endereço. Cuide bem da casa de vosso tio. Dirigiu-se a Alain e passou a mão pelo queixo do menino. Boa sorte, criança. Que o mal desta vida nunca lhe alcance. Senhora Claire, está segura de sua decisão? Sim, senhor Marcel. Um bom dia para todos. Claire se apressou em deixar a casa. René foi até a porta, recém-fechada pela mulher. Por que ela se foi desse jeito? Por que a pressa? Jacques olhou a senhora se afastar pela janela da grande sala e se virou para responder René. Essa senhora Claire é louca, completamente louca. Acredita que diz que tem pessoas de outro mundo nesta casa?
Marcel olhou para Jacques, repreendendo-o sem palavras, ao levar os olhos para a direção de Alain. Papai, não é bem assim. Jacques percebeu a sua precipitação. Ela inventa coisas, é isso. Mas a boa notícia é que nos deixou com a casa. Pessoas de outro mundo? Alain se mostrou confuso e interessado. Ideias da cabeça dela, Alain. O nosso pai não disse nem a metade das coisas que ela inventou. Nem você teria tanta imaginação. Ainda bem que foi embora. Marcel abraçou o irmão. Sim, é verdade. Agora me mostre o que viu. Gostou da casa? Marcel e Alain deixaram a sala enquanto René segurou forte a mão de Jacques. Homem, por Deus, que história! Temos que fechar bem as portas e janelas. Afinal, essa gente nunca se sabe. Ao menos não nos criou problemas. Eu disse isso a Marcel. São perigosos. Tomaremos cuidado, não se preocupe. Sim, é nisso que temos que pensar. Agora temos um lugar para ficar. Vamos até o carro pegar algumas coisas. Deixe passar mais um tempo até que a senhora se afaste bem da casa. Jacques sorriu. Já deve estar longe daqui. Prefiro esperar. Venha, vou lhe mostrar a casa. Jacques e René se abraçaram. O pesadelo havia terminado. Agora estavam seguros. A tarde já começava a cair quando a família Bournier deu por finalizada a pequena mudança. As roupas devidamente ajeitadas, pequenos utensílios de cozinha e alguns objetos pessoais ainda espalhados pela casa. A casa de Ornans era realmente espaçosa. Os cômodos eram amplos, os tetos altos, a escada que levava ao segundo andar, onde ficavam os quartos, era feita de madeira escura, bem talhada. As janelas eram igualmente grandes, protegidas por grossas cortinas em tom de vinho. A despensa estava praticamente vazia. Exausta pelo dia cheio de relevantes acontecimentos, René sentou-se em uma das 6 cadeiras que decorava a cozinha. Estou morta. Parece que as minhas pernas vão explodir a qualquer momento. Alain terminava de guardar algumas louças quando resolveu sentar-se com a sua mãe. Mãe, tem muitos quartos aqui. Será que eu posso ficar com um só para mim? René olhou o filho com desconfiança. Perdeu o medo de dormir sozinho? Acho que sim. Marcel pode ficar no quarto ao lado. Qualquer coisa eu o chamo. Qualquer coisa? Sei. Por mim não há problema. Termine logo isso, pois temos que comer alguma coisa ainda. Precisamos dormir cedo. Amanhã sairei em busca de uma escola para você. Não tem pressa, mãe. Estudo com Marcel aqui em casa mesmo. Ah, pois sim. Termine logo isso, Alain, e vá se acostumando com a ideia de voltar à escola. Alain fez com que não gostou nem um pouco da ideia e continuou seu trabalho com certa contrariedade diante do ultimato de sua mãe. Marcel ajeitava suas roupas em seu novo quarto e, ao colocar os seus livros na pequena cabeceira, notou um antigo porta-retrato dourado com a foto de uma moça. Ele se sentou na beira da cama para olhar melhor. As feições delicadas e o olhar doce chamaram sua atenção. Marcel tentou tirar a foto do porta-retrato, buscando alguma descrição, um nome, uma data, uma dedicatória. Teve cuidado para não danificar a foto, já que em estado precário. Conseguiu, por fim, soltá-la da moldura e viu escrito em letras miúdas quase apagadas: Com o amor de sempre, Charlotte. Virou a fotografia para observar melhor. Agora, aquele rosto tinha um nome: Charlotte. Para quem seria aquela pequena e tão sincera dedicatória? Charlotte tinha os cabelos loiros, cacheados, longos. Mesmo sem poder desfrutar as cores da imagem, era possível notar os olhos claros, talvez verdes, bem desenhados. Estava sentada em um balanço pendurado por 2 cordas enfeitadas com pequenas flores. As mãos estavam sobrepostas ao colo. A imagem daquela moça tão distante de sua realidade mexeu com seu espírito profundamente. Procurou pelas gavetas e prateleiras algo mais que o ligasse àquela imagem. Buscou sem sucesso.
até que chegou a uma pequena prateleira que ficava quase escondida, na parte de baixo de um pequeno criado mudo ao fundo do quarto. Encontrou ali uma pequena caixa decorada com pequenas pedras brilhantes de todas as cores. A caixa era de uma delicadeza ímpar. Em sua mente, só poderia pertencer a Charlotte. Após admirar todo o adorno do pequeno objeto, abriu delicadamente o seu precioso achado. Sentiu um aroma de flores que inebriou todos os seus sentidos. De onde vinha aquele perfume? Olhou ao redor e fechou os olhos por alguns segundos para que aquele frescor o invadisse por completo. Seus sentidos jamais haviam percebido nada igual. Era como se, por alguns segundos, estivesse em um vasto campo de flores perfumadas. Abriu os olhos como se estivesse acordando de um sonho longo. Abriu a caixa e não conseguiu acreditar no que os seus olhos viam. Brincos pequenos e singelos, um anel de pedra azul e um bracelete dourado com pequenas pedras do mesmo tom do anel preenchiam as pequenas divisórias do objeto. Tocou com cuidado cada peça, até que por fim pegou delicadamente um dos brincos, o de pequenas estrelas prateadas. Passou o seu polegar pelos detalhes da joia e não pôde deixar de imaginar aqueles brincos em Charlotte. Olhou mais uma vez para o anel e se voltou para a velha foto. Não pode ser. O anel do pequeno porta-retrato era o mesmo que Charlotte usava. Os mesmos desenhos singular, em formato arredondado com detalhes de pequenas pétalas de flor envolvendo a pedra azul. Colocou a caixa sobre a cama e segurou o anel apertando-o em suas mãos. O perfume ainda estava no quarto. Sentiu uma mistura de melancolia e felicidade, algo que não sabia explicar. Aos poucos, o aroma delicado começava a sumir, e então Marcel guardou as joias, colocando a caixa dentro do seu armário, enrolado em uma de suas roupas. Desceu apressado em busca de seu pai. Olhou pela sala e observou pela janela. Não havia nenhum sinal de Jacques. Foi para a cozinha onde René preparava o que comer para o filho mais novo. Mãe, onde está o pai? Está no jardim. Algum problema, meu filho? Não, nenhum. E por aqui? Alain se antecipou em responder. Marcel, mamãe deixou que eu ficasse em um quarto sozinho. Que bom. Basta saber se conseguirá ficar nele a noite toda. Foi exatamente o que eu disse. E se não conseguir, irá dormir naquela cabana do lado do lago. Marcel sorriu com a expressão de surpresa de Alain diante da brincadeira de sua mãe. Nunca! Para lá eu não vou nem amarrado. Então acho bom manter a sua decisão de dormir em seu próprio quarto, rapazinho. Bem, eu vou buscar o pai. Marcel caminhou até o grande quintal e notou que uma chuva fina começava a cair. Um vento frio soprava suavemente, anunciando uma noite que começava a chegar. Jacques estava na parte de trás da casa cortando algumas lenhas. Pai, já está tarde, deixe isso para amanhã. Sua mãe pediu essas lenhas para cozinhar algo para nós. Já terminei. Não tem mais idade para tanto esforço. Deixe que eu cuido disso amanhã. Vamos entrar. Entraram na casa e se sentaram no sofá quando Jacques largou seu corpo cansado no encosto macio. Hoje dormirei como um bebê. Pai, o tio Orlan era irmão do vovô, certo? Jacques levantou a cabeça recostado para responder ao filho. Sim, ele era um dos 4 irmãos do seu avô Serge, e o único que escolheu viver afastado. E por quê? Filho, seu tio Orlan foi o último dos irmãos. Quando nasceu, todos já estavam homens feitos. De todos, ele foi o único que pôde receber uma educação privilegiada. Contava com a ajuda dos outros, inclusive de papai. Ele gostava de estudar, e isso o ajudou muito. Ele conseguiu se destacar na área do direito. Casou-se com uma mulher de família influente e desde então se afastou da própria família. Marcel ouvia tudo atentamente. O avô foi o que mais se sentiu com a distância do tio Orlan. Não sabia mais nada do irmão e não buscava saber. As poucas vezes que eu o via,
era quando um tio ou um primo meu me levava até ele. Eu, particularmente, me simpatizava com o tio Orlán. A nossa diferença de idade não era muita e sempre notei certa afetividade da parte dele e da esposa para comigo. E viviam sozinhos, ele e a esposa? Tiveram uma filha, lembro-me dela, uma boneca, uma pena. Marcel sentiu seu coração saltar, encostou-se no sofá para retomar o fôlego e continuar o seu inquérito. Por que uma pena? Uns 4 anos antes de você nascer, a filha do titio pegou uma maldita gripe espanhola de 1918. Morreu. Se já não tinha, iria completar 20 anos. Eu queria ter ficado mais perto de titio, mas o seu avô ainda era vivo à época e fazia questão de manter quem pudesse bem longe. Marcel tentou disfarçar a emoção. Seus olhos, sem que notasse, encheram-se de lágrimas. Levantou-se para recompor enquanto Jacques continuava com as suas lembranças. Depois disso, poucas vezes vim vê-los, a ele e a esposa. A última vez foi quando você tinha uns 10 anos. Depois disso, só sabia dele por Andrés. Ele sempre vinha para as proximidades de Bernay e nos dava notícias, mas por certo não sabia muita coisa, tendo em vista que nem mesmo da morte do titio ele sabia. Qual era o nome da moça, da filha do titio? Jacques pensou por um momento, buscou as suas lembranças. Alguns nomes vieram à sua mente. Catarina, Chloe, deixe-me ver. Charlotte? Seria Charlotte? Charlotte, sim, nossa, lembrei-me. Marcel finalmente sabia quem era a moça do anel da Pedra Azul. Era sua prima, Charlotte. Onde ouviu esse nome, meu filho? Marcel não ouviu a pergunta de seu pai. Estava com o pensamento na foto em Charlotte. Filho, onde ouviu? Jacques foi interrompido pela presença de René. Venham todos, preparei algo rápido, até que comece a esquentar a lenha. Devem estar famintos. Em boa hora. Venha, filho, depois continuamos essa conversa. Jacques seguiu René até a cozinha. Marcel caminhou até a janela, observou as plantas no quintal. Charlotte viveu ali, em outro tempo, naquele mesmo lugar. Marcel observava a chuva que caía e a lua cheia no céu, por entre as árvores. A noite estava só começando. Aguardem, a história continua.